Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país, um dos maiores do mundo. Sou capaz de arriscar. E agora a gente fala sobre comunicação de impacto e a gente conversa sobre esse tema com Alícia Mesquita. Impacto é o seu sobrenome praticamente, né, Alícia? Quase o meu sobrenome, eu acho que eu vou mudar meu sobrenome daqui a pouco para Impacto, ou acrescentar, né? Né? Mas por quê? O que o impacto tem na sua vida, assim? Como é que é isso? Explica pra gente. Então, eu acho que eu tenho que contar um pouquinho da minha historinha de vida, né? Para poder conectar aí um pouco como que o impacto chega na minha vida. Sou capixaba, nascida aqui, criada aqui, e eu aprendi dos meus avós, né, que a gente precisa de educação, que a gente precisa de movimentar as pessoas e conectar as pessoas ao nosso redor. Isso eu aprendi de família. E me formei, fui morar fora do Espírito Santo e comecei a me conectar com empresas que trabalham impacto na veia, né? Eu sou engenheira civil de formação. E eu comecei a sentir falta de um olhar para a engenharia civil que fosse mais humano, mais sustentável, né? Que olhasse para um processo de transformação do peão de obra, né? Das obras em si, de todo esse processo. E nisso de me conectar, eu descobri o Impact Hub, né? O Impact Hub ele é uma rede global colaborativa que trabalha impacto positivo. E aí eu falei... O que significa isso, Lícia? O que é impacto positivo? Então, o impacto positivo é gerar transformação estrutural. Então, a gente gera mudança na sociedade, na forma como a sociedade se comporta pessoalmente, profissionalmente, nos seus trabalhos. Então, ajudar num processo de inclusão de pessoas periféricas, né, de tirar pessoas do estado de vulnerabilidade, trazer essa pauta ambiental para o nosso dia a dia, mas para as empresas também, né? Porque as empresas elas geram impacto social e ambiental em qualquer lugar onde elas se entram. Se eu vou montar uma fábrica de uma empresa, eu gero uma mudança naquela região. Se eu for montar um restaurante, um supermercado, tudo gera uma movimentação. Então, como fazer com que isso não aumente a vulnerabilidade social das pessoas e não gere impactos ambientais negativos? E que tipo de ação tem que fazer para isso acontecer, para não gerar para gerar impactos positivos? Então aí pessoalmente é do nosso dia a dia, né? Então, separar o lixo em casa. Isso é uma ação. Mas quando a gente fala de empresa, a gente fala em criar programas de inovação sustentável, que é para além de um programa de cotas, por exemplo, né, de ter mulheres no processo de encargos de gestão, ou ter pessoas de etnias diferentes. Não é isso. É para além disso, é gerar transformação. Então, educar essas pessoas. Como que a gente trabalha a educação dessas pessoas? Como que as empresas, quando elas chegam num determinado local, elas conseguem capacitar as empresas que já existem ali, ou as pessoas que são daquela região que não têm capacitação, para que virem fornecedores. E aí você gera desenvolvimento econômico, você melhora a vida de todo mundo, a empresa tem melhores fornecedores, conhecem a região, e trazendo esse viés do ambiental também, entendendo qual é a vocação ambiental daquele lugar, o que tem de rios para serem preservados, matas, animais, e usar isso a favor desses negócios. Lícia, você tem uma participação, uma série de podcast que você trata desses assuntos. Como é que você percebe a receptividade de empresas em relação a isso? Nessa disponibilidade de buscar fornecedores locais, nessa disposição de incluir, de pensar o meio ambiente. O que você percebe dessa experiência? Então, o nosso podcast, né, a nossa série chama Impacto, e a gente conversa exatamente sobre isso, né? Sobre inovação social, inovação ambiental, inovação sustentável, ESG, está tudo ligado ali. O que é economia circular? O que são esses outros modelos de economia que a gente chama? E uma coisa que a gente percebe é que
Infelizmente, a crise climática fez as empresas despertarem para a necessidade de mudança que elas precisam ter. Então, as empresas, elas... Infelizmente, porque são... Infelizmente, porque o negócio está ruim, né? Porque são eventos catastróficos. Porque despertar para isso é muito bom. Mas despertar para isso é maravilhoso. Então, as empresas, elas antes viam ações de responsabilidade corporativa, de assistencialismo ou de filantropia, aonde não geravam um retorno direto para a empresa, só um retorno de marketing. E agora elas estão começando a enxergar que na hora que elas trabalham uma capacitação, né, de economia circular dentro de um território onde elas estão construindo uma fábrica, que isso gera emprego e que isso gera contratação para elas, gera retorno financeiro para elas também. Elas conseguem ter melhores produtos, elas conseguem ter profissionais locais melhores e também conseguem atrair que as pessoas de fora vão para aqueles locais, porque a cidade se desenvolve. Então, você tem escolas melhores, você tem prestadores de serviços melhores, você tem pessoas, produtos. Então, elas estão começando a enxergar que isso gera retorno financeiro para elas também. A gente está começando, está engatinhando. O que precisa para ter mais impacto nessas ações e precisa engrenar isso que está começando agora? A gente precisa de mais eventos como esse. O Sustentabilidade Brasil, ele é um evento que fala sobre isso em qualquer lugar que você vai. A gente precisa de, principalmente, mais meios de comunicação falando sobre isso. A nossa série Impacto é o único podcast aqui no Espírito Santo que aborda exclusivamente esse tema. Mas a gente não quer ser o único, não, né? E não precisa ter nenhum único que é exclusivo sobre isso. Porque isso está no dia a dia das empresas, está no dia a dia das pessoas, está no dia a dia dos movimentos culturais. Se a gente tem um evento musical, ele traz impacto, né? Ele traz conhecimento, ele traz cultura, ele traz história. Então, quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, melhor, mais impacto a gente gera, mais acesso à informação a gente gera, mais conhecimento. Pelo que você circulou aqui do Sustentabilidade Brasil, o que você percebe que vai ficar desse evento? Esse especificamente, desse ano de 2024. Que a gente tem seca no Pantanal, que a gente tem tragédia climática no Rio Grande do Sul, um temporal que destruiu a cidade. Um ano que a gente teve um temporal que destruiu Mimoso do Sul, aqui no Espírito Santo, e algumas outras cidades do entorno sofreram muito com isso também. O que você acha que fica? Eu acho que fica o entendimento de que as ações, elas são interconectadas. Eu participei como ouvinte de vários painéis, palestras, né, painéis, e eu via muito isso sobre interconexão de ações, interconexão de temas, né? A gente não está sozinho. Que a pauta climática, ela veio para ficar, e que trabalhar as minorias, né? A gente tem aqui um grupo indígena apresentando, a gente teve palestras de pessoas pretas falando sobre os seus lugares de fala, então está tudo interconectado. Para mim, o que fica mais é isso, essa interconexão das ações, do ouvir. E também que a gente precisa trabalhar resiliência. Você acha que a gente, ou quem participou, quem está participando do evento, sai daqui mais impactado? Sai. Com certeza quem está aqui sai mais impactado. Por quê? Porque pôde ver ações práticas, pôde ouvir pessoas em todas as esferas falando, dando seu testemunho, trazendo para a conversa. A gente tem um monte de empresa aí, né, mostrando como que elas estão dando os seus primeiros passos. Tem startups com soluções, tem empresas buscando e entendendo a necessidade. E as pessoas que vêm aqui, né? Tem um movimento aqui do sensorial. Isso. Que eu achei incrível aquilo ali. No primeiro dia, gente, eu entrei pela saída, eu falei, acho que eu estou no lugar errado. Aí depois eu voltei, fiz o caminho. Então a gente está vendo na veia, em todo momento, que a gente precisa fazer diferente.
ou que a gente precisa melhorar, né? Legal. Lícia, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast oficial do Sustentabilidade Brasil. Obrigada, Edu, pelo convite, por me ouvir e por ser esse comunicador que traz também essa bandeira. Opa, tamo aí, tamo junto. E para você que acompanhou a gente até agora aqui no Sustentabilidade Brasil, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.